E o tema da mensagem hoje que eu coloquei foi o seguinte: inteligência espiritual para tomar as melhores decisões. Eu sei que você já ouviu falar em inteligência emocional, inteligência artificial, mas eu quero trazer uma inteligência hoje que talvez, se é pouco falado nas igrejas ou quase não é falado, inteligência espiritual para tomar as melhores decisões. Sabe, e essa inteligência emocional, essa inteligência espiritual para tomar as melhores decisões, ela passa pelo seguinte: quanto mais dirigido eu sou pelo Espírito Santo de Deus, mais eu tomo as decisões certas. O conceito da inteligência espiritual é: quanto mais eu me deixo ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, mais eu vou tomar decisões certas na minha vida. E isso se dá porque não vai ser você tomando decisões, mas vai ser o Espírito Santo te influenciando para tomar decisões certas. E quando é Ele tomando decisão, a margem de erro na tua vida e na minha vida vai a zero. Não quer dizer que a gente não vai ter problema nesse meio do caminho, vamos ter desafio, a gente vai falar sobre isso, mas quando o Espírito Santo, ele vem te guiar e vem te direcionar, te dar uma inteligência espiritual, você vai ver que a margem de erro na tua vida começa a tornar-se zero. Vai começar a tomar zero, porque é Ele que vem dirigir os teus passos, é Ele que vem te impulsionando, é Ele que vem te dirigindo, é Ele que vem fazendo acontecer. Eu sei que isso parece um pouco hipotético, um pouco surreal, dizendo: Rafael, eu tenho uma margem de zero na minha vida, de tomada de decisões, da qual eu erro zero. Isso parece muito hipotético, muito longe do que eu já venho vivendo, do que eu já vivi e tudo mais, mas é exatamente isso que o diabo, o inferno, Satanás, ele quer propor no teu coração, para que você veja que as coisas do reino são longe, as coisas do reino são inatingíveis, as coisas do reino são impossíveis de ser vivida, as coisas boas que Jesus conquistou na cruz, maravilhosas, elas são muito, sabe? Isso foi lá atrás, isso foi bom para Moisés, para Noé, no Velho Testamento, ou isso foi bom para os discípulos que caminharam do lado de Jesus, mas quando chega na minha vez, são coisas muito longe de ser vividas, sabe? O beabá que está tudo certo, está tudo bem, muito obrigado. Mas não é necessariamente assim que Jesus explica para a gente. Ele fala: cara, se você crê em mim, obras maiores vocês farão. Ou seja, o capítulo da Bíblia que ainda não está escrito, ele vai ser escrito através da tua vida, aqui na terra. E aí a gente coloca isso sempre de uma maneira muito longe, muito longe. Sabe, você e eu queria que você gravasse isso, nós temos um imã de bênçãos. Eu falei isso semana passada. Você e eu temos um imã que se chama Espírito Santo. É esse imã que te faz parar de ficar correndo atrás de coisas, para você agora ser um atrativo, para que você de alguma forma atraia. Salmo 23, ele diz claro: bondade e misericórdia certamente. É certo, não tem dúvida. Não é o teu merecimento, não é aquilo que você faz, é o que você tem, é o que você carrega, a presença, o Espírito Santo, é Jesus. Certamente por você carregar a presença, certamente por você ter Jesus, bondade e misericórdia te seguirão todos os dias. Isso é um fato que você e eu precisamos viver. Isso é um fato que você e eu precisamos ter, que isso não é uma coisa longe, uma coisa de meritocracia, ou uma coisa que ficou, sabe, para trás, mas é uma coisa que você e eu precisamos viver. Mas para que a gente entenda essa inteligência espiritual, e de fato a gente viva essa inteligência, você vai precisar deixá-lo te ensinar todas as coisas. Grave isso que a gente vai falar muito sobre, para que você entenda a inteligência espiritual, para que você seja guiado por essa inteligência espiritual, para tomar as melhores decisões e não quebrar mais a cara e não errar mais, você vai precisar deixá-lo te ensinar em todas as coisas. E isso passa exatamente por aquilo que eu falei na semana passada: é você sair do volante, entregar o volante para ele e falar o seguinte: cara, dirige agora a minha vida, Espírito Santo de Deus, eu estou cansado de eu dirigir a minha vida, eu ir para os meus lugares, eu ir para as minhas vontades, eu querer te induzir, te ludibriar, e no final das contas eu estou no carona, mas eu estou dizendo para você o que tem que fazer. Eu estou cansado disso, e Deus precisa que você saia do volante e venha para o carona, porque Ele não vai te expulsar. Ele é um gentleman, cara, Ele não vai te colocar. Se você quiser continuar dirigindo a tua vida, Ele vai permitir. Porque diferente de Satanás, que vem arrombando portas e fazendo e acontecendo,
Você tem um gentleman que mora dentro de você e ele vai respeitar as suas opiniões e vai respeitar aquilo que você quer. E aí a gente vai a João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que um Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui tem 2 ensinamentos aqui dentro. Vos ensinará todas as coisas e vos lembrar. Essa vos lembrar eu vou deixar para, sem ser semana que vem, que é Páscoa ou outra, para poder continuar. Hoje a gente vai focar. E ele vos ensinará todas as coisas. Essa palavra veio cumprindo Joel, óbvio, veio cumprindo um monte de coisa, mas ele vem cumprindo também o Salmo 32, 8, quando o salmista tem a revelação lá por Deus, pelo Espírito Santo, diz: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que você deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos, com o meu espírito. Sabe, e quando eu falo ensinar, essa palavra aqui que quando a gente vai no original, ela é didático. E essa palavra didático não é somente ensinar, é o Espírito Santo fazendo o papel de professor na nossa vida, é exatamente assim que está lá no original. O Espírito Santo fazendo o papel de professor. O Espírito Santo ele tem várias facetas. Nosso advogado, consolador e tudo mais. E uma das facetas é ser nosso professor. E aí eu comecei a meditar sobre isso, o Espírito Santo sendo nosso professor. E sabe, a gente tem professores de alfabetização, temos professores de mestrado, doutorado, de pós-doc, mas a função do professor é a mesma, seja para o iniciante, ali que está alfabetizando, seja para o cara que está em pós-doc, é formar alunos que sejam minimamente capazes de mudar de etapa de vida, é formar alunos que de alguma forma aprendam para não errar mais no próximo teste, na próxima prova, nas próximas escolhas, é formar alunos capacitados para a vida daquilo que é de vir. Essa é a função do professor, seja ele de alguma forma para alfabetização ou lá para o pós-doc, essa é a intenção, e essa é a função do Espírito Santo dentro de nós. Muitas das vezes o Espírito Santo dentro de você, ele vai ter que te ensinar a letra cursiva. Muitas das vezes o Espírito Santo de você, ele vai ter que botar ali, caligrafia, você está garranchando. Muitas das vezes o Espírito Santo dentro de você vai te ensinar profissionalmente já. Como se fosse num pós-doc, num doutorado, ele já vai ir um pouquinho mais a fundo para poder te fazer entender coisas mais profundas. Isso vai depender de uma etapa de vida de cada um, isso vai depender de cada um conforme está vivendo, conforme cada um está aberto para poder aprender. Isso não tem uma regra, mas no final é sempre a mesma coisa, ele vai querer ministrar sobre a tua vida, seja numa letra cursiva, seja num pós-doc, a mesma coisa que ele vai querer ministrar, é para que você e eu não erremos mais. Não erremos mais, ele quer te ensinar para que você não erre mais e você chegue mais preparado adiante. É isso que de alguma forma o Espírito Santo quer fazer. Só que dentro dessa etapa, por exemplo, comigo na Ecológica, na minha empresa, na empresa dele que ele me deu para administrar, deixando bem claro, a empresa dele que ele me deu para administrar, eu passei por fases da minha vida que eu queria acelerar. Minha empresa tem 18 anos no mercado. E teve fases na minha vida lá no começo que eu queria acelerar. E o Espírito Santo falava: calma, segura, porque se eu acelerar agora, você vai quebrar. Se eu começar agora a te ensinar profissionalmente, como eu ensino um pós-doc, um doutorado, você agora está na fase, Rafael, de aprender aqui, letra cursiva. E hoje eu entendo isso, se eu saísse pregando projetos que eu não estava preparado pelo Espírito Santo para isso, eu teria quebrado. Mas as coisas vieram treinando, vieram sendo moldadas na minha vida, o Espírito Santo foi me capacitando, me moldando, e isso requer paciência. Isso requer paciência, falamos muito sobre isso semana passada, para que quando você de alguma forma aprenda matérias mais eletivas, mais técnicas, você não precisa mais de alguma forma dizer: caramba, algo ficou para trás, sabe? Algo ficou incompleto lá atrás, algo de alguma forma não foi. E nesse caminhar de ensinar, tem uma coisa muito importante que você e eu precisamos fazer, que às vezes a gente replica a relação terrena com a relação celestial, porque eu não sei vocês, mas eu fui formado, em escola pública,
em escola estadual, principalmente meu segundo grau. Hoje não é segundo grau mais, hoje é o quê? Ensino médio. Hoje é ensino médio. Então, assim, eu passei ali, né? Eu tenho 41, né, Valéria? Eu sei que eu estou parecendo 25, mas 41, Valéria. Eu sou velho. Só não tem segundo Lucas, eu pinto o cabelo, toda vez que eu vim para o culto. Falou assim, pastor, eu tenho uma pergunta séria para te fazer. A gente estava jantando com as mulheres, e aí a gente falou que a gente estava falando sobre relação de casais e tal, coisas sexuais e tudo mais. E ele falou, pastor, eu tenho uma coisa séria para te perguntar. Eu falei, ih, caramba. No meio do jantar, falando de coisas sexuais, de casais, normal, um bate-papo, né? Ele falou, tenho coisa séria para te perguntar. Todo mundo se olhou assim, você pinta o cabelo, pastor? Você pinta o cabelo, pastor? Eu falei, não, não pinto. Não pinto. Não uso Glicine 10, não. Tá tudo assim. Glicine 2000, sei lá. Porém, tem uma coisa, sempre embola minha voz. Falta de água. Porém, tem uma coisa que a gente pega nessa relação, que eu que passei em escola pública, antigamente era muito rígido, eu não sei hoje, mas era muito rígido, cara, era muito rígido. Eu tinha uma professora de matemática, que eu lembro até hoje, chamada Márcia. Talvez os meus primos que estão assistindo vão lembrar que estudou comigo, Bárbara. Ela vai lembrar, cara, Márcia, Jesus Cristo amado pela tua vida, Márcia, espero que você tenha se convertido, teu coração tenha amolecido. Que loucura! Cara, nego tinha medo dela, as pessoas tinham medo da Márcia, de perguntar a Márcia qualquer coisa, porque ela tacava giz, e eu preferia, eu já era do meio não sei você, mas eu já era do meio para trás da turma, entendeu? Eu já era do meio para trás, então, ou seja, a minha credibilidade era quase zero na turma, então eu preferiria pegar com alguém me explicando, prestar, tem sempre um nerd na classe, eu falei, cara, me explica, me ajuda, porque era complicado perguntar para a Márcia. A gente, às vezes, pega essa relação e transfere para o nosso professor, cara. A gente tem medo de falar para Deus e dizer, Deus, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida. Eu preciso que você me explique, eu preciso... Deus, o que você... parece estar muito acelerado. Deus, eu preciso que você me ajude com letra cursiva. Eu preciso, desenha para mim, Deus. Desenha. E a gente não consegue fazer isso com Deus. A gente não entende que a função do Espírito Santo é que a gente seja guiado por Ele em todas as coisas, ensinado por todas as coisas por Ele. Isso, de alguma forma, eu sei que enquanto eu falo, você deve estar pensando, Rafael, eu sou desse jeito, sabe? Eu não tenho conseguido falar de maneira clara para Deus. Eu sei porque eu estava conversando com uma pessoa semana passada e a pessoa falou, não, eu tenho orado, eu tenho feito, mas eu não tenho conseguido falar para Deus exatamente minhas dores, sabe, parece que eu tenho vergonha, parece que eu tenho medo, e o Espírito Santo está dizendo aí, deixa eu te ensinar todas as coisas, cara, eu quero que você conte para mim, desde o comecinho da tua vida até o final, o que você está sentindo, quais são tuas dores, o que está se passando, o que está te angustiando, para que a paz que exceda todo entendimento venha sobre você, você precisa me contar, isso é uma condição que Paulo fala em Filipenses, quando você começa a contar as tuas coisas, quando você vai a Filipenses, ele diz sobre isso, eu postei essa semana no grupo, vocês devem ter visto lá, devem ter lido, quando você começa a dar a Deus as suas coisas, entregar para Ele, naturalmente a paz que excede todo entendimento vai vir sobre a tua vida, essa paz que já habita em você, ela começa a transbordar, é isso que Paulo está dizendo. É isso que Paulo está colocando para você. Sabe, Rafael, realmente eu preciso, de alguma forma, colocar isso para Deus. Deus não quer que você ande perdido. João 8,12, ele vem dizer o seguinte, falando novamente ao povo, disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, o que Jesus está falando aqui é que aquele que mesmo que a gente que vive aqui nesse mundo, que jaz no maligno, um mundo jaz complicado, o mundo que de alguma forma é tutoriado pelo mal, o mundo que anda na escuridão, você e eu sabemos de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui, quem nós servimos e para onde a gente vai voltar. Você e eu não estamos perdidos nesse mundo. E a gente pode trazer isso para a nossa vida natural, nossa vida terrena. O Espírito Santo está falando, ei, eu não quero que você fique mais batendo cabeça com escolha de faculdade,
com escolha de qual currículo você vai mandar, de qual trabalho você vai exercer, do que você tem que fazer para a tua vida. Eu estou dizendo que eu coloquei dentro de você o mesmo Espírito que eu coloquei em Jesus e sobre Jesus, o Espírito que o ressuscitou dentre os mortos. É o Espírito que é um farol. Então esse Espírito que está dentro de você é um farol em meio à escuridão, para te deixar claro em todas as situações, para dizer: ei, eu não quero mais que você bata cabeça. Eu não quero mais que você tome decisões erradas na tua vida. Você tem um farol dentro de você que é capaz de chegar na mais alta e densa escuridão desse mundo para dizer: ei, eu sou guiado por Ele. Eu não caio, eu não tropeço, eu posso passar problemas no meio do caminho, mas eu tenho certeza que Ele vai me guiar para eu chegar onde que Ele determinou que eu chegasse. Sabe, quando a gente se coloca nessa posição desse relacionamento, e você se abre para Deus dizendo: Deus, realmente eu tenho falhado nisso, eu não tenho contado para você, eu não tenho feito coisas. E sabe, de alguma forma, o que Rafael falou semana passada, dizendo para que eu fosse totalmente guiado pelo Espírito Santo de Deus, seria sair do volante e entrar para o carona. Ou seja, escolher sair do volante e entrar para o carona. E isso, de alguma forma, é viver uma vida de oração, na palavra e esperando. E eu quero, primeira coisa aqui, como se fosse uma relação de você com Deus, falando: caramba, eu tenho feito isso, eu aprendi isso semana passada, e eu tenho feito isso, Deus. Eu tenho agora orado, eu tenho agora lido a palavra, buscado, e eu tenho esperado. Mas uma dúvida, conforme Rafael falou aqui, para não ficar muito extenso, ia trazer nessa semana a continuação da palavra, vem algumas dúvidas naturais na minha vida, Espírito Santo de Deus, e eu quero ponderar com você. Mas esperar até quando? Esperar eternamente? Qual é o timing correto? Pois tem coisas que realmente temos que esperar, mas tem coisas que o Espírito Santo sabe que precisam ser de imediato decidido. E como saber se é minha voz, ou a voz do diabo, ou a voz de Deus, que falou comigo para eu esperar, para fazer para entrar ou negar tal situação? Como saber se eu estou na direção correta? Essas são dúvidas que constantemente, não sei você, mas são constantemente, que se passavam no meu coração. São dúvidas que constantemente se passavam no meu coração. Como saber o timing certo? Tá bom, estou orando, eu estou ali buscando na palavra, estou esperando, mas esperando quando? Eternamente? Como é que eu sei que é o caminho certo? Como é que eu sei que é a voz certa que está falando dentro de mim, que eu estou ouvindo? Essas são perguntas muito reais na vida do crente. Essa palavra aqui é para você, que tem 10, 15, 100 anos de igreja. Você que é novo convertido. Porque isso vai te fazer um divisor de água na tua vida, como fez na minha. Sabe, eu sei que de alguma forma é uma linha muito tênue. Essa linha aqui é uma linha muito tênue. A verdade é essa. De você identificar a voz, qual é a voz. Essa linha é muito tênue de saber, estou no caminho certo ou não estou. Essa linha é muito tênue de dizer, cara, qual é o timing certo de agir? Qual é o timing certo de recuar? Qual é o timing certo de fazer as coisas? Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou por isso? Ou ainda passa? E eu me coloco dentro disso, tá? Isso é uma linha muito tênue, mas a linha é tênue, e eu quero deixar uma coisa bem clara para você, não é uma linha tênue porque Deus fez essa linha tênue, para que de vez em quando você e eu escorregássemos na casca de banana, para que de alguma forma, Deus de alguma forma colocasse, tem uma pegadinha para você hoje, eu adoro quando você dá uma deslizada. A linha é tênue porque você e eu ainda não entendemos que a gente precisa andar 24 horas no Espírito. E eu vou explicar mais sobre isso. A linha é tênue na minha vida e na tua para entender essas vozes, para saber qual é o timing certo, para saber qual é a direção certa, porque você e eu não entendemos que precisamos andar no Espírito. E Paulo faz esse convite quando a gente está em Gálatas. Lá lendo Gálatas, a gente precisa andar 24 horas no Espírito. Sabe, para que você e eu entendamos isso e saiamos dessa linha tênue, só há uma forma da gente de alguma forma não errar mais e ter
entender isso e de alguma forma não mais quebrar a cabeça, não mais quebrar a cara. E isso, a resposta para isso é ter discernimento. A resposta para que você entenda o timing certo da tua vida, a voz certa, a decisão certa a ser tomada, o caminho certo a ser pegado e não mais entrar em confusão, é você ter discernimento. E você não consegue fazer discernimento de coisa estando longe de alguma coisa. Para você discernir por alto, eu vou olhar para a Bruna e falar, a Bruna está com uma calça que parece uma cortina, meio quadriculada, meio sei lá o quê, porque eu estou de longe. Para você, de alguma forma, ter discernimento, você precisa estar perto. Eu só estou pegando a fala da Helena quando desceu do carro. Helena, quando desceu no carro, falou assim, mãe, que calça esquisita é essa? Aí Bruna falou, está na moda. Essa é a resposta para quando você está esquisito, entendeu? Mas você está linda, meu amor, eu te amo. Então, assim, de alguma forma, eu não consigo ter discernimento quando eu estou longe. Eu consigo enxergar por alto. Para que eu entenda as vozes, para que eu entenda a direção, para que eu entenda se o caminho é certo, qual é o time certo, eu preciso de discernimento. E você não faz discernimento se você não está próximo. Você não faz discernimento na tua vida de algo que você está longe, você precisa estar próximo para discernir algo, ou seja, você precisa ter intimidade. Você precisa dizer o seguinte... Essa calça aqui tem balões pretos, com pontos brancos. Cheiro bom. Você precisa estar próximo. Você que é casado, faz isso aí, faz isso aí, você que é casado, que está com a sua esposa. Faz aí, ó, bom, hein, ó. Você que está em casa aí, que tem um mês que não dá uma cafungada na tua mulher, aproveita aí, varão. Fala a Deus. Sabe, você precisa estar próximo, você está entendendo? Para que você consegue discernir essas vozes, para que você entenda o caminho que você tem que tomar, para você discernir, não adianta você estar longe, enquanto você estiver longe, você vai entender por alto. Você vai enxergar por alto, você só vai conseguir definir aquela situação por alto, mas o Espírito Santo está falando para você, e para você me discernir, você precisa estar próximo, você precisa ter intimidade. Muitas das vezes, surgem vozes nas nossas mentes, trazendo coisas novas, coisas que a gente não pensou. Muitas das vezes temos sonhos, revelações, muitas das vezes vemos post-it, muitas das vezes vemos uma placa, e naquele primeiro momento a gente entende aquilo talvez como uma direção de Deus, dizendo uma resposta de Deus para alguma coisa que eu estou precisando, que eu estou pedindo. Mas para sabermos se aquilo de fato é uma resposta de Deus para você, se aquela aparente forma que se mostrou naquele momento, alguém te deu uma profecia, para que você saiba se realmente aquilo é uma forma de Deus estar falando com você, primeiro de tudo você tem que entender que você é um espírito. Você tem que entender que você é um espírito. Você não é uma carne, uma alma, você é um espírito que possui uma carne e uma alma, que habita numa carne e tem uma alma. Você é um espírito. E é lá que as coisas são discernidas. E são lá que as coisas do crente, daqueles que são filhos de Deus, são discernidas. Quando a gente vai a 1 Coríntios 2,14, diz o seguinte, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas discernem-se espiritualmente. Sabe, o discernimento para que quando você pegar uma placa, alguém te der uma profecia, você receber um sonho, você de alguma forma, seja lá o que for que você viu, que parece, a princípio, o Espírito Santo falando para você, você não tem que discernir na mente, você não tem que discernir na tua alma, você não tem que discernir, isso é discernido no Espírito. E a forma que o Espírito Santo discerne no Espírito, é que ele, Espírito Santo, vai falar no teu espírito, ele vai testificar no teu espírito. Romanos 8,16 diz o seguinte, o próprio Espírito testifica
Aonde? Na tua cabeça, na tua alma. O próprio Espírito testifica no teu espírito. Então, sabe aquela voz da consciência que você até hoje achou que era o sexto sentido da tua vida? Sabe aquela voz da consciência? Eu quero dizer para você, vou tentar ser menos evasivo e te desiludir o menos possível. Isso não é superpoderes na tua vida. Isso nunca foi superpoderes. O que o mundo trata como sexto sentido, na minha vida e na tua vida, se chama Espírito Santo. Sabe aquela intuição que você tem, que arde aqui dentro no teu coração, que fica martelando dentro de você, na cabeça do mundo? Isso é o sexto sentido dele lá, que ele inventou, a psicologia, inventou com todo respeito ao psiquiatrismo, à psicologia. Porque eles são guiados segundo a alma e segundo a carne, mas você e eu, que temos o Espírito Santo testifica no meu e no teu espírito. E aquela intuição que vem lá dentro, que até hoje você achou que fosse simplesmente um sinal, a minha consciência, é o Espírito Santo falando do teu espírito, dizendo, ei, cuidado com esse caminho, já passou por isso? Cara, não entra nessa rua aqui não, sei lá, não faz, cuidado com fulano, cuidado com cicrano. Pô, sabe aquele ardor, aquela ardência que vem dentro de você, cara, não é hora de entrar com essa petição, não é hora de operar, não é hora de fazer, não é hora de tomar essa decisão, ou é a hora de fazer isso, é a hora de fazer aquilo. Então, um grande sinal do Espírito Santo testificando dentro de você, não é através de profecias, ou sonhos, ou sinais, e seja lá o que for. Isso são formas. Deus pode usar essas formas, mas o grande sinal que o Espírito Santo está falando dentro de você é quando o Espírito testifica, primeiro, em paz. Quando a gente vai a Colossenses 3, 15 e 17, esse é o primeiro sinal que você vai entender que é o Espírito Santo falando no teu espírito sobre uma situação. Você vai ter paz. Mas essa não é a única forma. Essa não é a única forma, porque às vezes você está querendo tanto uma situação que você vive uma falsa paz. Mas a segunda forma que o Espírito Santo coloca dentro de você, para que você pegue aquela visão que você teve, aquela profecia que você recebeu, um sonho que alguém te deu, e você fala assim, realmente, porque tem muita gente que se embanana, quebra a empresa, porque recebem profecia e vivem por elas. Não botam na prateleira e falam o seguinte, agora eu vou orar, agora eu vou entender se isso que eu recebi de revelação, se isso que eu recebi de sonho, se esse post-it, se essa placa aqui que se falou, vai ter paz no meu coração. Tem que ter paz dentro de você sobre aquilo que você recebeu. E a segunda coisa é ter a certeza interior. É uma certeza tal que o mundo pode estar acabando, o mundo pode estar caindo, mas você sabe, porque sabe que aquilo o Espírito Santo ministrou para a tua vida e você vai seguir. Aquilo ministrou sobre a tua vida e você vai seguir. E quando você entende esses pontos aqui que eu estou colocando, tudo vai ficar mais fácil para você discernir qual é a voz, saber qual é o timing. Será que eu ajo agora ou será que eu espero? Qual é o caminho a ser tomado? Porque você está deixando o Espírito Santo falar no teu espírito. E você está sabendo já, eu estou com paz? Primeiro sinal. Eu estou com a certeza absoluta dentro de mim que isso é para avançar? Segundo sinal. Então agora eu posso pegar aquela profecia, aquele post-it, aquela placa, aquela mensagem que o pastor deu e falou, cara, isso é para mim. Agora eu vou avançar. Não tome decisões na tua vida balizado porque alguém te falou alguma coisa, porque algum post-it te falou, cara, a tendência é você quebrar a cara, cara. A tendência é você quebrar a cara. Sai desse negócio de cartomante gospel, isso não existe no evangelho não, cara. Tem um monte de gente que usa Deus e usa a palavra como se fosse cartomante gospel. Sai que isso não existe não. Isso é coisa do inferno. Deus quer relação, quer intimidade com você, Ele quer falar direto no teu espírito. E aí quando você entende esses sinais, vai ficar muito mais fácil na tua vida de saber, faço ou não faço, ajo ou não ajo, caminho ou não caminho. Quando a gente vai a Jeremias 32, tem uma história, eu não vou projetar aqui, que senão vai ficar muito longo, mas eu queria que vocês meditassem em casa. Jeremias, ele recebe uma palavra de Deus, que ali naquele momento ia ter guerra. Que o rei do norte, se eu não me engano, enfim, tem que dar uma olhadinha lá, eu não lembro o nome do rei certinho,
e invadir Israel e acabar com Israel. E Jeremias tem uma visão, Deus fala com ele em sonhos ou em visão, e fala o seguinte: ó, você vai procurar o teu primo e você vai comprar a terra dele. Cara, você imagina a cabeça de Jeremias: Deus, você está acabando de falar para mim que vai ter guerra aqui, eu tenho que vender tudo e tenho que meter o pé. Eu tenho que vender tudo. Que loucura é essa, Deus? Só que Jeremias vai, entende a voz de Deus, aquilo traz paz e certeza no coração dele, ele procura o primo dele e compra a terra. E Deus fala o seguinte: nesse local, onde que muitos estão trazendo deserto e fugindo, eu vou fazer com que esses campos valham 10, 15, 20 vezes mais, Jeremias. Você está entendendo? Quando você é guiado pelo Espírito Santo, você tem algo na tua vida, conforme os jovens falam, um hack, um direcionamento. Você tem, sabe, aquele que te faz ir aonde que o mundo falou para você não ir. Te faz investir aonde o mundo falou: ei, sai fora. Ou te diz, quando o mundo está dizendo invista, o Espírito Santo fala: sai fora porque vai dar ruim. A gente vai a Atos 27, 9 e 11. E passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo advertia o povo, advertia ali os navegadores, o capitão, dizendo: senhores, preste atenção nisso, eu marquei ali, vejo que a navegação há de ser incômoda, e que haverá muito dano, não só para o navio, mas para a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. Paulo precisava de uma resposta rápida. Ele estava dentro do navio. Não tem hora na nossa vida que realmente, não é aquele momento que a gente tem que esperar e que a gente dá uma de bonzão e quer acelerar, mas tem horas que na nossa vida realmente a gente precisa tomar uma direção rápida, imediata. Pum, é agora. Paulo precisava de uma resposta imediata, precisava de uma posição, now, já, vamos. Ele precisava saber aquilo que ele fizesse. Paulo, se você perceber, ele não teve uma revelação. Não teve um anjo que desceu para falar com ele, ele não teve sonhos, ele não encontrou um post-it, ele não viu uma placa. Mas ele teve a maior das revelações que pode estar dentro em você e em mim, que é a palavra dentro dele. A maior revelação que você pode ter não é alguém te dizendo o que você tem que fazer amanhã, é a palavra, é o exponencial dela dentro de você. E olha o que Paulo viveu. Paulo não falou: ei, vejo que um anjo, talvez desse mais credibilidade diante de um centurião. Ei, eis que te digo, varão. Não tem muito isso? Eis que te digo, varão. Aí você já dá credibilidade. Olha o que Paulo fala. Vejo que. Onde que Paulo estava enxergando isso? Isso ele sabia, o Espírito Santo se comunicando dentro de Paulo, e ele com toda certeza falando: ei, deixa eu te falar uma coisa, eu vejo que esse caminho que você está tomando, eu sei, a voz que eu escuto dentro de mim, vai ser um caminho que vai dar ruim. E foi exatamente isso. Quando você continua lendo Atos 16, você vai ver que teve vários danos sobre aquela navegação, e foi tudo quanto é lado, eles tiveram que nadar para uma ilha, um complicador do tamanho de um bonde. Sabe, seja Paulo, seja Jeremias, esses só conseguiram discernir se aquilo que eles estavam fazendo era certo ou era errado. Era o time certo, era a voz certa, era o caminho certo, porque eles conheciam a voz interna que os guiava. Compro ou não compro, vendo ou não vendo, faço ou não faço, dou ou não dou, volto, mudo de emprego, fico, injeto ou não injeto, tiro, faço. Como que funciona? E isso só é possível porque Paulo e Jeremias, ambos andavam na mesma estação do Espírito Santo, andavam na mesma AM/FM do Espírito Santo, estavam lá, sintonizados, sem ruídos. Eles tinham intimidade com o Espírito Santo, eles gastavam tempo se relacionando. Eu vou te dar numa outra vertente, alguém que parecia muito conhecedor da voz de Deus. Esse cara se chama Adão. Esse cara se chama Eva. Adão fornicou? Adão roubou? Adão matou alguém? Adão cobiçou alguma coisa de alguém? O erro de Adão foi justamente porque ele não conhecia a voz. Ele deu ouvido ao que a outra
voz. Parou para pensar nisso? O tombo de Adão e Eva foi porque eles deram ouvido a outra voz. Adão vinha para a igreja todo domingo, Adão ensinava na escola dominical, Adão tocava, Adão fazia, Adão acontecia, Adão estava dentro do jardim, mas ele não conhecia a voz. Adão não conhecia a voz. E depois essa voz se faz ainda presente quando tenta falar com eles, mostrando ainda que aí vem o pecado, ele conhece menos ainda a voz, eles se cobrem todo. Quem que está aí? Quem que falou comigo? Isso dá para trazer para o exemplo nosso também de vida. Geralmente eu vou para o Barigui Shopping. Eu não sei se vocês já foram lá no 5º piso. Tem uma praça ali de brinquedos que eles fizeram, gigante ali para criança. Cara, e sexta-feira à noite dá umas 200 crianças ali fácil, cara. É muita criança. É muita criança. Mas quando meus filhos, acontece alguma coisa, me chamam, gritam, choram, podem estar 200 crianças, não sei você pai, você mãe, você já passou por isso, provavelmente sim, cara, você sabe quando é a voz do teu filho, cara. Sabe ou não sabe? No meio daquelas 200 crianças gritando ali, você sabe quando é a voz dele, chorando, gritando, fala, não, essa voz é diferente, é do meu filho, é da minha filha. E lá em casa eu tenho um negócio que eu treinei eles com assobio, não é animal de estimação não, fica tranquilo. Mas eu sempre assobio para eles. Cara, pode estar no meio de qualquer um, eles conhecem a minha voz e o meu assobio. Você sabe por que eles conhecem a mim e eles me conhecem? Porque eu gasto tempo com meus pequenos, levando eles para dormir, ajudando eles no banho, ajudando eles na comida, faço questão de levar na escola, de buscar na escola, eu tenho intimidade, então eles reconhecem a voz do pai e eu reconheço a voz do filho, é natural para mim, eu não preciso fazer esforço para isso. Eu não preciso me esforçar para isso. E é exatamente isso que Deus fala quando a gente vai lá em João 10, 27, 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Olha que loucura isso. Olha que troca. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. É natural. E eu as conheço. E por isso eu lhe dou a vida eterna e jamais perecerão. E ninguém arrebatará elas das minhas mãos. O Espírito Santo, ele fala constante no teu espírito. O Espírito Santo, ele não para, ele fala constante dentro do teu espírito. O Espírito Santo, ele fala constante. Mas se eu não tenho intimidade para reconhecer a voz, ele fala, eu abafo. Ele fala, eu abafo e abafo o Espírito Santo. Pegou aí? Rafael, mas como eu faço para ser mais íntimo? Mas como eu faço para poder reconhecer essa voz? Mas como eu faço para entender que hora? Como que funciona? Sei que tem muita gente que tem essas dúvidas. Sei que tem muita gente sentado aí e o Espírito Santo está falando, essas são as suas dúvidas. Tem muita gente que tem 50 anos de igreja, 100 anos de igreja, meio ano de igreja, e o Espírito Santo, são essas as tuas dúvidas. Mas eu quero te ajudar a vencer. Eu quero te ajudar a entender como você vai se tornar mais íntimo dele. Como você vai identificar essas vozes. Isso se chama, eu queria que você gravasse isso no teu coração, treinar o espírito. Você vai treinar o teu espírito. E como que eu treino o meu espírito, Rafael? Abre a mão comigo assim, por favor, você que está aí. É sério, abre a mão. Polegar indicador. Polegar indicador. Isso, ginástica, polegar indicador. Vai. Ou seja, meia hora de rolagem por dia no Instagram. 10 passadas aqui no Insta. Vários cliques no teu WhatsApp. E você está deixando o teu polegar e o teu indicador musculoso demais. Tá rindo, hein? Preste atenção, quando você e eu recebemos uma notícia, uma decisão que você e eu temos que tomar.
A primeira forma que isso se aparenta, que chega até nós, é aqui, ó. Quando qualquer notícia que tem no mundo, quando qualquer decisão que chega no mundo, para que você e eu tomemos, ela chega aqui, ó, na mente. Tudo chega primeiro aqui. Só que é necessário, quando chega aqui, você e eu não fazermos como o mundo faz, mas é necessário você e eu pegarmos isso e transportarmos para o Espírito. Para que você treine, para que você escute a voz correta, para que você seja maduro para entender a voz correta, a decisão correta, o timing certo, o caminho certo, você precisa treinar o teu espírito a ter intimidade com o Espírito Santo. E você não vai fazer isso diante do teu telefone 24 horas, diante do teu Instagram, diante do teu WhatsApp. Isso vai fazer total diferença na tua vida para o estágio que você quer chegar. Se você quer continuar a vida inteira sendo alfabetizado pelo Espírito Santo, ou se você quer por um estágio onde ele vai te ensinar o pós-doc, o doutorado ou o mestrado para ir a níveis mais profundos. E você, para isso, quando você recebe uma informação do mundo, sempre ela vem primeiro na tua mente. Isso é bom, isso é ruim, isso chega aqui. Necessariamente a gente precisa transportar isso para o mundo do espírito, para o mundo espiritual. E a primeira forma de transportar isso para o mundo espiritual é através da oração. Segundo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 5, 16, 18, ele diz o seguinte: alegrai-vos sempre, orai sem cessar em tudo, dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Tem gente que não entende que orar sem cessar é muito mais do que você sair falando 24 horas, como se fosse uma metralhadora. Mas orar sem cessar é uma constância, como você faz com a tua namorada, com o teu namorado, com o teu amigo, com a tua mulher, com o teu esposo. Você fala constantemente. Eu não falo sem cessar, às vezes pego 1 hora do meu dia com a Bruna e falo assim, eu vou falar tudo que eu tenho para falar em 24 horas, vou resumir em 1 hora, é um sonho, tá? Mas assim, porque às vezes eu chego em casa, a Bruna quer que eu repita para ela, conte para ela o que eu passei no dia, aí que eu falo, pô, foi ótimo, foi bom. Ela, foi ótimo? Foi bom? Não, eu quero detalhes, eu quero notícia. Que detalhes? Notícia. Vocês passam por isso, homens? Assim, então assim, a gente... Eu falo assim, amor, eu vivi, eu fiquei 12 horas fora de casa. Você quer que eu conte as mesmas 12 horas para você? Que horas que eu vou dormir? Que horas que eu vou dormir? Sabe, é constância. Eu estou sempre falando com Bruna, mandando um WhatsApp para ela, mandando um WhatsApp para mim. Amor, tá tudo bem? Tá tudo bem? Sabe, é uma troca constante. O orar sem cessar aqui é uma troca constante que o Espírito Santo quer. E para que você entenda essa oração constante, você precisa entender que ele é uma pessoa. A gente já falou sobre isso aqui. O Espírito Santo é uma pessoa da qual você pode dialogar com ele. A gente estava na célula dos jovens mais velhos essa semana. Aí o Guilherme, ali, ó, da Suelen, ele contando, falando assim, cara, eu peguei, o dia que vocês falaram sobre isso, a Bruna falou sobre isso ali, o Espírito Santo é uma pessoa, isso ficou no meu coração. Sabe, eu vou dirigindo no carro e eu vou falando com ele. Esses dias me deram uma fechada. E aí a mulher que me deu uma fechada, eu não virei para discutir com a mulher, eu virei para o Espírito Santo e comecei a falar. Espírito Santo, tá vendo? Olha a fechada que ela me deu. Aí eu falei, cara, imagina a mulher, cara, que louco, eu vou embora. Eu não vou discutir com esse aí não, esse aí mata um, vai embora, vai, né? Sabe, o Espírito Santo, ele quer essa intimidade com você, essa constância, você entenda que ele é uma pessoa e converse com ele literalmente, dane-se se vão chamar de maluco, se vão chamar de pirado, ele quer que você constantemente fale com ele. E de outra forma, tem gente que orar sem cessar, acha que é um monólogo. Tem gente que ora sem cessar achando que é um monólogo. Ele vai até Deus, orar, e só ele desabafa. Deus... levanta e vai embora. Esquece que a outra parte, que é Deus, também quer falar. Ele quer te direcionar, ele quer te mostrar, ele quer te guiar. Que não é um monólogo, é um diálogo. Diálogo. E aí você tem que esperar. Dá tempo, porque o Espírito Santo fala. Ele vai falar no teu coração, gente. Isso não é história da carochinha.
Mas você precisa ter paciência de chegar diante dele, desabafar, colocar o que você tem para falar, mas esperar. Porque ele vai falar, isso não é um monólogo, isso é um diálogo. Então, quando a gente vai a Mateus 6,6, diz o seguinte: mais vós, quando orar, vá para o seu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai que está em secreto. Então, seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Há anos na minha vida, talvez na tua vida, você aprendeu que esse quarto que Jesus estava falando aqui era apenas um quarto físico. Jesus está falando para você e para mim: ei, esse quarto que eu estou falando aqui é que você separe dentro de você um tempo, é que você separe dentro de você um espaço, se possível a totalidade, porque eu quero te guiar como um todo, porque lá eu me comunicarei no teu espírito. Isso é mais do que um espaço físico. Deus está te fazendo, grava isso, um nômade espiritual. Não tem um nômade agora tecnológico? Você ganha dinheiro pelo mundo inteiro? Deus quer que você é um nômade espiritual, que você seja crente relacionável pelo mundo inteiro, onde quer que Ele te mande. Ele quer que você seja um nômade bem-sucedido espiritual. Você aqui na Itália, no Japão, na Hungria, na Tchecoslováquia, nos Estados Unidos, aonde você for, você seja totalmente dele e não dependa de A, B ou C para ter um relacionamento, intimidade com ele. Você seja bem-sucedido, independente de governo. O outro ponto, para que você tenha intimidade, conheça essa voz, entenda o timing certo, a hora certa, se eu estou no caminho certo, é através da palavra. Paulo fala bem claro lá, quando vai falar de 2 Timóteo 2,15, ele fala o seguinte: ei, Timóteo, seja bom manuseador da palavra, manuseie bem a palavra. Entenda a palavra de Deus, sabe, a palavra, ela é o manual do proprietário. Ali dentro, aqui dentro da palavra, você vai encontrar todo o bom funcionamento para o produto chamado vida. A palavra é o manual do proprietário. Grava isso na tua cabeça. A palavra nada mais é que o manual do proprietário, onde você vai encontrar dentro dela todos os bons artigos e dicas para um bom funcionamento do produto chamado vida. Quanto mais eu submerso estiver nesse manual, quanto mais submerso eu estiver nesse manual do proprietário, mais eu vou conhecer a voz de quem escreveu esse manual. E aí vai ficar fácil de identificar quando é ou não, quando é para avançar, quando é para recuar. E quando eu falo submerso, é muito mais do que você ser doutor na palavra. É muito mais do que você pregar aqui. É muito mais do que você ser um expert. Isso é bom, isso é válido. Mas ser submerso na palavra é muito mais do que um check que você dá hoje, abrir no Salmo 91, é Deus comigo, Deus falando. Cara, você não sabe quantas pessoas chegam até no nosso ouvido pedindo dica, pedindo indicação, ou falando de A ou B ou C, porque vive uma vida sobre um check ou sobre uma roleta russa da Bíblia. Agora Deus vai falar comigo. Pá, Deus pode falar? Pode, é óbvio. Deus não tem forma. Mas as pessoas botam Deus sempre dentro de uma caixa. Deus vai falar comigo. Pá, aí tinha lá um irmãozinho lá em São Gonça, que ele queria que Deus falasse com ele, e ele vai, pá, aí ele caiu lá em Levíticos. Deus falou assim: ei, agora está na hora de cortar a carne do prepúcio. Aí deu ruim, né? Aí falou: não, Deus, era outra coisa que eu queria que você falasse comigo, era outra resposta, deixa eu tentar de novo aqui. Deus quer que você saia dessa roleta russa, dessa roda gigante que você tem vivido. Deus quer gerar intimidade com você, que você conheça a voz do proprietário desse manual. E para quando você só consegue ter esse relacionamento de conseguir essa voz do proprietário, de saber essa voz do proprietário, quando você quer se submergir na palavra. Na palavra. Se você tem dificuldade de estudar, nos procure. Tem os líderes da igreja. Peça ao Espírito Santo para te mostrar, para te falar. Peça ao Espírito Santo para te revelar. Espírito Santo, eu não estou entendendo, eu preciso que você... Eu sempre li a Bíblia, mas eu nunca entendi, eu nunca gostei. Me faça gostar, Espírito Santo de Deus, e Ele vai te ajudar. Procure alguém que você confia, procure os pastores, procure os líderes aqui da igreja, eles vão te direcionar. Eles vão te direcionar, eles vão te ajudar. Sabe, você viver segundo o proprietário, segundo o manual do proprietário, é você conseguir aplicar a palavra. Aplicar a palavra é tudo. Olha o que diz o Salmo 119. Luz para os meus pés é a tua palavra, Senhor.
Por que o salmista botou luz para os meus pés e a tua palavra? Porque o salmista falou, ele sabia que de alguma forma, para que ele fosse bem sucedido, ele precisava andar com a palavra perto dele. E se não sei se você lembra, não sei se você sabe, essas luzes que existiam lá, não eram luzes como a gente tem hoje de alcance gigante. Eram luzes tipo lamparina, então elas andavam aonde? Perto da onde? Dos? Por isso que ele falou luz para os meus pés. Então ele está dizendo, ei, eu não posso tropeçar. Para eu não tropeçar, essa luz precisa estar juntinho no meu caminhar. Passo após passo, hora após hora, para que eu não tropece. A palavra precisa ser teu fiel escudeiro 24 horas, grudado no teu casamento, nos teus negócios, nas tuas decisões, nos teus contratos, na tua vida, na tua família, nos teus filhos, para que você não tropece. Essa palavra precisa estar grudada aos seus pés. Da mesma forma que você treina indo para a academia. Ótimo, isso faz bem e é bom. Da mesma forma que você treina a tua mente, teu intelecto. Ótimo, isso é bom. Você precisa treinar o teu espírito. Você precisa entender que você precisa treinar o teu espírito com a tua oração e com a palavra, para que cada vez mais você reconheça a voz. E isso requer tempo. Tempo de maturação. Ninguém vai para a academia hoje achando que amanhã está forte. Ninguém hoje estuda um livro, seja lá do que for, cálculos, finanças, leis, e acha que amanhã já sabe tudo. Requer tempo. Gaste 1, 2, 3, 5 anos orando, meditando na palavra, esperando, mas não gaste uma vida para consertar uma decisão precipitada por você ter feito fora da palavra e da oração. Gaste 1, 2, 3, 4, 5 anos na palavra, na oração, trabalhando o teu espírito, mas não gaste uma vida para recuperar, para tentar recuperar a decisão errada que você tomou por conta de não seguir a palavra. A dor de você não esperar a direção certa de Deus. Sabe, a dor de você tomar uma decisão precipitada. Grava isso no teu coração. A dor de você tomar uma decisão precipitada, ela vai ser sempre maior do que a dor de você esperar, aparentemente a dor de você estar esperando o tempo certo de Deus na tua vida. A dor pela decisão precipitada que você tomar vai ser sempre maior do que a aparente dor, do que hoje você está falando, está doendo, eu estou esperando, mas você está indo pelo caminho certo. Você está esperando a decisão certa. Olha o que Moisés falou aí, Êxodo 33, 15. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair desse lugar. A gente sabe que a presença já está em nós, vocês já aprenderam isso, diferente do Antigo Testamento, essa presença já está em nós, você não precisa fazer algo, você não precisa clamar pela presença, você precisa viver a presença que já está em você. E Moisés falou, se a tua presença não estiver em mim, não me faça sair. Se a tua presença não estiver em mim, não me faça sair. Traduzindo para a nova aliança. É como se Moisés estivesse na nova aliança, estivesse falando o seguinte, ei, se eu não tiver clareza, se eu não tiver certeza que teu Espírito falou no meu Espírito, eu não me moverei daqui. Porque era a dor de tomar uma decisão precipitada vai ser muito maior do que a aparente dor de estar esperando a tua resposta certa, Deus. Isso mudou a minha vida. Isso mudou a minha maneira de agir. Isso é tão importante que provavelmente essa semana, esse mês, esse ano, você vai ter que tomar decisões para a tua vida. Você vai ter que tomar, mas quanto mais exercitado você tiver nessa voz, quanto mais direcionado você tiver, entendendo dessa voz que ministra no teu espírito, quanto mais íntimo você tiver, menos tenso você vai ficar. Faço, espero, não espero, o que eu faço? As coisas vão acontecer de maneira natural na tua vida. Quanto mais próximo, mais entrelaçado você tiver do Espírito Santo, mais você vai saber dele, ele vai saber de você, mais você vai entender sobre ele, mais ele vai entender sobre você, porque você está deixando ele tomar conta de você. Você vai ser você vai se parecer, inclusive, no agir.
E eu trago isso para a minha relação e da Bruna. Tem hora que a Bruna fala assim, meu Deus, parecendo você falando. Já pegou isso, Emer? Já pegou isso, Solange? Então fala assim, parecendo o Emer falando. Falou, não, parece Solange. Porque vocês são um, vocês estão juntos. Vocês se entendem no olhar. Vocês não precisam se comunicar mais, assim, de falar. Tem coisas que, às vezes, você está numa mesa de jantar, você não quer falar muito. Só no olhar você já olhou, ela já te entendeu. Às vezes eu saía, quando a gente sai com o Bruno e eu, às vezes com um casal, às vezes, sei lá, aconteceu alguma coisa na mesa que eu quero dar uma dica para a Bruna, sei lá, um copo que está sujo do vinho, alguma coisa, uma carne no meio do dente, que ela está rindo, uma folha verde aqui. Aí eu só fico assim, ó. Ela já entende, ela já sabe. No começo era meio estranho. Ela me catucava por baixo. Aí ficava eu e ele aqui assim, e o casal assim. O que está acontecendo aqui? A gente se entende, mas a gente é tão junto, a gente é tão unido, minha mulher e eu, a gente se parece tanto, que ela foi e me copiou. Ela trouxe isso agora para o culto. Aí quando eu falo um carioquês aqui, ela está aqui na frente, aqui assim, ó. Aí está tendo derrame. Mas eu já entendi que eu falei um carioquês, entendeu? Ela pegou o que eu fazia com ela no restaurante, ela falou, vou trazer para o culto, agora você vai ver. Agora é minha vez. Vai comigo. Tá tudo bem, amor? Quer uma oração? Sabe, é natural que a gente pareça, grava isso que eu estou te falando, é natural que a gente se pareça com aquilo que a gente gasta tempo. Anota isso. Você que está nos assistindo, é normal que você se pareça com aquilo que você gasta tempo. É normal que você se pareça com aquilo que você gasta tempo. Mas, Rafael, sabe... João, tem como pegar só no violão ali para mim, João? A gente está terminando. Sabe, Rafael, eu tenho feito tudo isso. Eu tenho andado íntimo com a palavra. Eu tenho escutado muitas das vezes a voz. Eu tenho buscado em oração. Mas mesmo assim, as coisas estão dando errado na minha vida. Mesmo assim, as coisas estão dando errado. Sabe, eu tinha certeza absoluta que foi Deus que me encaminhou para esse local. Foi Deus que me direcionou, mas mesmo assim, agora eu estou confuso, porque parece que não foi essa voz. Parece que de alguma forma não foi Deus me conduzindo, porque está dando errado no meio do caminho. E segundo você falou, quando eu sou direcionado pelo Espírito Santo, a margem de erro é zero. Mas eu também disse que a margem de erro é zero, mas que você não por isso não enfrentaria tribulações no meio do caminho. Marcos 6, 45, 51, eu fiz essa leitura de uma parte, semana passada, falando de Jesus querendo tomar a lide. Agora eu vou te trazer uma outra parte, disse, e logo disse aos seus discípulos, para subir. Lembrando, Jesus tinha acabado de ensinar, tinha acabado de alimentar uma multidão, e falou, discípulos, ei, atravesse agora, vai lá para o outro lado. E Jesus, preste atenção, e logo Jesus disse aos discípulos para subir para o barco e passar adiante para o outro lado. Quem que mandou eles atravessarem? Foi os discípulos ou foi quem? Enquanto se despedia da multidão, e tendo os despedido, foi ao monte orar. E sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e eles sozinhos em terra, e ele, Jesus, sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era ao contrário, perto da 5ª vigília da noite, aproximou-se, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Verso 51, e subiu para o barco, para estar com eles. E o vento se aquietou entre si, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Sabe, se você de alguma forma teve certeza, teve a paz dentro de você, que foi o Espírito Santo que te fez estar sentado aqui hoje. Se você de alguma forma aplicou o currículo, abriu uma empresa, investiu em alguma coisa e você teve certeza do Espírito Santo para fazer aquilo. Você deu um tipo de educação para a tua filha, para o teu filho. Se você tomou alguma posição na tua vida que de alguma forma gerou certeza e paz do Espírito Santo dentro de você, você entendeu, identificou a voz.
Eu vou declarar bem claro para você, você está no caminho certo. Rafael, mas o que você me responde sobre essa tribulação? O mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Jesus mandou eles atravessarem. Jesus disse, cara, eu preciso que vocês atravessem. Fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Sou eu, é a minha voz te dando paz, te dando certeza para vocês atravessarem. Se vocês têm certeza disso. Mas no meio vocês podem enfrentar uma tempestade. Mas eu quero que vocês entendam que assim como eu subi no barco com eles, eu estou no barco da sua vida e nenhum diabo vai te parar. Se você crê em mim, você vai chegar aonde foi o propósito que eu mandei você chegar. Porque foi eu quem te disse. Foi eu quem te falei. Então calma, relaxa, se posicione com autoridade no nome de Jesus. Eu declarei tempestade, ei briga, ei confusão dentro da minha casa, ei confusão dentro do meu casamento, ei confusão, foi Jesus que disse para eu estar aqui, foi Ele quem disse para eu atravessar o barco e eu vou chegar do outro lado, porque esse barco é guiado por Ele e vai dar tudo certo. Romanos 8, 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, cooperar para o bem daqueles que amam a Deus não quer dizer que vai bem do começo ao fim. Jesus não falou isso, Jesus não prometeu isso para mim e para você, igreja. Dizendo, cara, vai tudo bem do começo ao fim, você não vai ter... Ele disse ao contrário, quando ele estava partindo, ei, no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ele já deixou claro, Jesus disse para você depois não ficar, Jesus, você não me falou nada disso, ele disse, ei, no mundo você vai ter tribulação, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Eu venci. Aí eu quero trazer a última perspectiva, pode começar. Eu quero trazer a última perspectiva. Rafael, mas eu estou no lado daquele que não ouviu a voz, daquele que desobedeceu. Eu estou no lado daquele que de alguma forma tomou uma decisão errada, daquele que de alguma forma, mesmo sabendo o que eu tinha que fazer, diferente desse cara que sabia o que fazer, mas está enfrentando a tribulação. Eu estou enfrentando essa tribulação porque eu sabia o que tinha que fazer, buscar a voz, buscar a orientação. Eu estava ali na igreja, eu estava nas pregações que vocês fizeram, eu fui direcionado pelo Espírito Santo de alguma forma, mas eu preferi tomar a minha própria decisão. A minha resposta para você é deixa de ser sem vergonha. Não, estou brincando. A minha resposta para você é, assim como ele disse, eu largo as 99 por conta daquela uma que se perdeu e eu vou atrás. A resposta do Espírito Santo para você é, assim como ele pegou as 99 e deixou ali guardadinha e foi atrás da uma que errou e se extraviou, que escolheu muitas das vezes se extraviar, e agora ele pega essa última lá que se extraviou, coloca no ombro, para que essa olhe segundo a perspectiva não mais dela, mas segundo a perspectiva do pastor, que é segundo do alto, e fala assim, ei, eu vou te buscar onde você está, eu só quero que você queira, eu vou te buscar, você errou, eu errei, vocês viram semana passada, eu tomei decisões erradas na minha vida, mas o Espírito Santo está doido para falar para você, eu quero pegar esse limão que está se apresentando na tua vida e fazer disso uma limonada. Eu só quero que você deixe eu te colocar no colo para que você agora olhe, segundo a perspectiva minha, do pastor, de cima, e mas não de baixo. Eu quero chegar diante de você, assim como aquela mulher que todos iam se apedrejar. Todos iam apedrejar. Eu quero chegar diante dos teus acusadores que falou bem feito, quebrou a cara, não ouviu, você tomou decisão errada, olha como é que está a sua vida. Eu quero chegar diante desses acusadores e falar, ei, aonde está o primeiro que nunca cometeu pecado? Atire a primeira pedra. Eu quero te abraçar como eu abracei aquela mulher, eu quero olhar como eu olhei na cara daquela mulher, como no olho daquela mulher, não dizendo, vai, não peques mais, hein, cuidado que a próxima vai vir um raio. Não, eu quero olhar como eu olhei no olho daquela mulher, dizendo, ei, filha amada, filho amado, você errou, vamos lá de novo. Eu sou um Deus de recomeços, de segunda chance. Vai e não erre mais, não peque mais, porque eu vou estar contigo agora do teu lado para te ajudar.